Então, essa primeira apresentação aqui refere-se à primeira seção lá do livro, tá bom? Quando for possível, eu já vou especificar qual a seção do livro, tá bom? Então, antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre o que é a álgebra linear, né? Vamos dizer assim, em termos motivacionais. Não deu para eu pegar as figuras, tá bom? Mas a gente vai fazer o seguinte. Bom, quando você nas ciências aplicadas, como engenharia aqui lê-se qualquer tipo de engenharia, basicamente. Por exemplo, engenharia civil, mecânica, tá? Petróleo, ok? E etc. Naturalmente, a matemática em si. Mas eu estou falando agora sobre a questão aplicada, né? Mas nas engenharias, na física, naturalmente, tá? E etc. Todo tipo de ciência, assim, a maioria das ciências, uma coisa que você quer fazer é conseguir fazer uma previsão. Vamos colocar assim. Então, o que você quer fazer é previsão. Tá certo? Então, você quer, seja lá o que for, você quer conseguir fazer previsão. Por exemplo, você quer projetar você quer projetar uma ponte, ok? Aí você quer fazer um design da ponte, lá, por exemplo, uma ponte estaiada, sabe? Aí tem alguns cabos, a ponte, entende? E etc. Tá lá sobre o rio. E aí a pergunta é o seguinte: você quer que antes de construir a ponte, saber se vai dar problema? Antes de construir a ponte, você quer saber, vai dar problema? Sabe? Então, para você conseguir descobrir isso, você precisa, é, então, criar uma coisa que é um modelo. Sabe? Você cria um modelo. Então, esse modelo, ele pode ser um modelo em escala, que a gente chamaria, tipo uma ponte pequenininha, tentando colocar do mesmo jeitinho tudo. Às vezes não é tão simples fazer isso. Ou você pode fazer um modelo que a gente chamaria de modelo matemático. O que é um modelo matemático? É, um, é uma descrição matemática do fenômeno. A descrição matemática do fenômeno. Por exemplo, lei de Newton. O que é a lei de Newton? Lei de Newton é, na verdade, um modelo para quê? Para você descrever um tipo de fenômeno. Por exemplo, F igual a ma, né? A força igual a massa vezes a aceleração. O que isso descreve? Bom, descreve como é que um corpo vai se movimentar quando você aplicar uma força. Entende? Então ele descreve isso. É uma equação matemática que vai descrever como um corpo pequeno vai se movimentar dessa forma. Então, isso é um modelo matemático. Então, aqui, eu não tenho como falar sobre como que é um modelo matemático elaborado, então por isso que não dá para vocês entenderem como vai surgir isso. Mas, basicamente, assim, em linhas gerais, assim, tentando simplificar, modelos matemáticos elaborados, por exemplo, para previsão de tempo, né? Um exemplo assim, previsão de tempo. Você precisa, então, o que vai acontecer é que você vai ter umas equações. Uma equação que descreve, por exemplo, como é que é a pressão em cada ponto do espaço, sabe? Imagina, então, isso. Então, você quer saber como é que é a pressão em cada ponto do espaço. Como é que é a temperatura? Como que está a umidade? Então, cada um deles é uma equação específica chamada equação diferencial. Só que você vai precisar de uma pressão em cada ponto.
quanto mais pontinhos você considerar, mais preciso é o seu modelo. Só que você vai ter uma limitação. Então, por exemplo, qual é o espaçamento? 10 quilômetros entre pontos? Então, quanto mais pontos você coloca, melhor. No final, quando você tentar resolver... Então, depois, como são muitos pontos, você não resolve isso vamos dizer, na mão, né? Você não faz a conta na mão. Você pega isso e leva para o computador. Você faz uma discretização. Discretização do problema. Né? Você faz um modelo matemático e depois você faz uma discretização. Essa discretização aqui, aí entra no assunto que a gente tem aqui. Essa discretização, ela vai resultar em quê? Ela vai resultar em um sistema linear. Então, essa discretização do fenômeno vai resultar num sistema linear. Esse sistema linear, então, ele pode ser resolvido no computador. Ok? Essencialmente, em linhas gerais, é ali que vai aparecer o sistema linear. Essa é um dos grandes lugares que vai aparecer o sistema linear é aí. No momento que você discretiza um fenômeno que foi modelado. Tá? Esse é um dos lugares, tá? E qual o tamanho desse... Aí você, bom, na escola você aprendeu a resolver 2x2, né? Sistemas lineares 2x2. Aqui a gente vai resolver na aula, sei lá, 4x4, talvez até 5, entende? Na mão. Beleza, mas isso é muito pequeno. Isso é chamado problema brinquedo. Né? Só para você aprender, entende? Só para aprendizado. De verdade, o fenômeno que você quer resolver, ele vai envolver milhões de variáveis. Ou, dependendo, às vezes, bilhões. Vai depender do computador. Aí depende do computador. Entende? Então, quando tem essas corridas, né, tipo, qual é o computador mais rápido do mundo? Né? Porque o pessoal fica vendo, tem essas coisas, né? Todo ano aparece o computador mais rápido do mundo. Por quê? Porque quanto mais rápido, mais refinado é o problema, mais variáveis você pode resolver no sistema linear que vai aparecer. Basicamente é isso. Tá? Então, previsão de tempo, engenharia civil, né, para projetar prédios, edifícios, pontes e as mais variadas coisas, você faz um modelo para ver se a ponte não vai quebrar. Né? A ponte, por exemplo, ela tem uma oscilação. Dependendo da oscilação dela, pode entrar em ressonância e a ponte quebrar sozinha, só com o vento. O vento faz ela vibrar, ela vibrando e entrando em ressonância, né? Tem que entrar um fenômeno chamado ressonância. O que acontece é que a energia começa a aumentar e acumular na ponte. E aí a vibração aumenta, na verdade. E com essa vibração aumentando, a ponte entra em colapso. Isso aí tem vídeos no YouTube, né, de pontes entrando em colapso porque entrou em ressonância. Né? É por isso que, por exemplo, o exército não pode, é proibido de qualquer tropa marchar sobre uma ponte. Né? Uma tropa, né, do exército, não sei o quê, quando chega na ponte, o cara tem que falar, né? O pessoal tem que ir aleatório. Não pode ir todo mundo pisando junto. Sabe? Igual a arquibancada do Maracanã. Se todo mundo lá no Maracanã começar todo mundo pular junto, aquilo quebra. Porque entra em ressonância. Se todo mundo começar a pular junto ritmadamente, aquilo quebra. Não tem outro fim. Tá? Hoje em dia temos aqui, né, engenharia de petróleo também, porque, né, agora temos muita pesquisa nisso. E por aí vai. Tá bom? Então, isso era só uma motivação, né? Como é que entra os sistemas lineares. E o que a gente quer resolver quando a gente estuda os sistemas lineares? A gente quer, basicamente, fazer o seguinte. O que essas aplicações, como exploração de petróleo, otimizações, querem saber?
O que acontece é que é o seguinte, tem algumas coisas. O primeiro é que, bom, você vai obter um sistema linear, sabe? Aí você quer saber, por exemplo, esse sistema linear tem solução, sabe? Porque o computador ele vai ter um algoritmo, ele não vai estar feito para, digamos assim, resolver quando tem infinitas soluções ou quando não tem solução. Ele só está resolvendo porque tem solução. Então, muitas vezes você tem que estar resolvendo um problema que já sabe que vai ter solução, porque senão o computador no final vai dar erro. Então, tem algumas coisas que a gente precisa saber responder quando tem um sistema linear. Tá? Então, o que a gente vai ver são ferramentas para entender o sistema linear. Basicamente é isso que a álgebra linear é aqui. Tá bom? Alguma pergunta aí? A gente vai então começar a ver o que é um sistema linear e como resolver. Na aula, tá, alguém perguntou aqui sobre presença. Na aula online eu não cobro presença, mas na presencial eu cobro presença, tá? Na online porque é meio difícil, vai estar gravado também, mas na presencial, se você não estiver aparecendo, você tem que ser muito bom para conseguir passar. Tipo, se você passar na prova bem, tá tudo bem, mas tá? Ok. Então, equação linear, né? Então vamos lá. Primeiro, vamos ver o que é uma equação linear, né? Para a gente entender o que é um sistema, a gente tem que entender então o que é uma equação. Então, uma equação linear nas variáveis, por exemplo, x1 até xn, x1, x2 até xn, vai ser uma equação que pode ser escrita da seguinte forma: a1x1 mais a2x2 mais até o último cara, a nxn, e isso tem que ser igual a b. Onde esse b que está aqui, esse a1, esse a2 e esse an são números reais ou complexos, mas aqui a gente vai trabalhar com números reais, tá? Normalmente já conhecidos, então são números conhecidos. Por exemplo, 3x1 mais 4x2 menos 6x3 igual a 7. É uma equação linear. 4x1 menos 5x2 mais 2 igual a x1. É uma equação linear também. Por quê? Porque a gente pode pegar e reescrever as coisas, né? Esse x1 está do lado de cá, então eu posso pegar ele, passar para o lado de cá, vai ficar 4x1 menos x1 dá 3x1. Então vai ficar 3x1 menos 5x2, e esse 2 aqui, que é um coeficiente sem x nenhum, eu passo para o lado direito. Aí fica assim. Que está na cara desse sujeito aqui. Tá bom? Então, isso é uma equação linear. O que acontece quando a equação não é linear, por exemplo? Vai aparecer coisa da seguinte forma: 4x1 menos 5x2 e x1 vezes x2. Ó. Aqui está aparecendo isso aqui, ó, x1 por x2. Está tendo o produto das variáveis. Isso não pode. Então, isso aqui não é. Tá bom? Não é uma equação linear. Esse aqui também não é, porque tem raiz quadrada de x1. Também não vai ser linear. Tá? Quando aparece a raiz quadrada da variável. Tá? Poderia aparecer assim. Se fosse raiz de 2 vezes x1 mais x2 igual a 6. Isso aqui é linear. Porque esse raiz de 2 é só um número. Entende? A variável, que é x1, e a variável, que é x2, estão ok. Elas funcionam. Tá? Beleza. Então, continuando. O que acontece aqui, por que esses caras não são lineares, né? Basicamente tem uma propriedade Professor, que a gente vai poder falar um pouco mais lá na frente. Alguém quer perguntar? oi, só fazer uma pergunta. A equação ela é linear, então somente quando aparece um número, vou dizer assim, sozinho do outro lado da equação. Não, pode estar zero, né? Ah, tá. Mas pode Ok. ser uma variável, só que é só você passar para o lado da esquerda, né? Tipo isso Sim, aqui, sim. ó. Entende?
Entendi. Isso aqui é só uma formulinha para dizer como é que você identifica a equação linear. Ela tem que, vai ter que ser uma equação que vai estar nesse sujeito, desse jeitinho aqui. Entende? Tá bom, entendi. Na verdade, deixa eu ver. Porque não dá para eu definir o que é uma equação linear sem fazer uma elaboração maior. Porque de verdade é assim, você vai ter que ter uma coisa chamada transformação linear para você definir, para eu poder te explicar de forma bem clara por que, que vai aparecer desse jeito a equação. Tá? Uhum. Então, para a gente não elaborar muito, a gente apresenta dessa forma. Tá claro, então? Ok. Obrigado. Então é essencialmente isso. Então não pode ter. O que acontece é que não pode aparecer. O importante é esse cara daqui, ó, o x1, o x2 e o xn. As variáveis, elas têm que aparecer multiplicando um númerozinho. Tá vendo? Basicamente isso. Elas aparecem multiplicando um númerozinho. Não pode aparecer coisa tipo raiz de x1, cosseno de x2, tá? Seno de x2, tá bom? Porque esses pessoais aí, o que acontece é que é o seguinte, se eu faço seno de 1 mais seno mais 3, isso aqui não é igual a seno de 1 mais seno de 3. Essencialmente o que está por trás desse tipo de coisa. Eu tenho que poder, tipo, quebrar o argumento aqui e fazer a soma, sabe, da função. Então isso aqui é que está por trás. Isso não acontece. Então por isso que a gente quer desse jeitinho aqui, tá bom? Então essa é a forma da equação linear. O que acontece é que quando a equação é linear, tem várias propriedades que vêm junto, tá bom? Que a gente vai entender um pouco adiante. Um pouco mais para frente é que a gente começa a entender e pode ver de fato o que vai aparecendo, né? Mas são propriedades muito importantes. Então, por isso que tem o seguinte, aproveitando, né, a gente tem sistema linear e existe o sistema não linear. Tá? Esse aqui é razoavelmente fácil de resolver. Razoavelmente fácil. Você resolve sistema linear grande, etc. Sistema não linear é um problema muito difícil. De verdade, a técnica mais usada para resolver um sistema linear, não linear é você fazer um processo de linearização. Ok? Para resolver de forma aproximada através de um sistema linear. Essa é para você ter ideia de como que é resolver um sistema não linear. Tá? Então, sistema linear é a base de resolver até os sistemas não lineares, entende? Então, você quer saber até como resolve o sistema não linear, você tem que saber muito bem como resolve o sistema linear. Tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Então, o que é um sistema de equações lineares? Um sistema de equação linear é uma coleção de uma ou mais equações lineares que envolvem as mesmas variáveis. Tá bom? Basicamente isso. Está envolvendo as mesmas variáveis ali. Tá? Então, por exemplo, olha, 3x1 menos x2 mais 5x3 igual a 7, 4x1 menos x2 menos 2x3 igual a menos 3. Então, esse aqui é um sistema linear nas variáveis x1, x2 e x3. Tá? Esse aqui é um sistema linear que você vai olhar aqui. Quais são as variáveis? x1, x2 e x3. Professor, mas aqui não aparece o x3. Tudo bem. Faz de conta que é 0x3. Entende? Aqui não aparece o x1. Ok, tudo bem. Faz de conta que tem um x1 aqui. 0x1. Tudo bem? Então, isso são sistemas lineares. É esse tipo de equação que a gente quer resolver. Tá joia?
Então, de forma geral, vou botar assim, um sistema com m equações e n incógnitas, né? Digamos assim, as incógnitas eu estou colocando aqui x1, x2, xn. Mas você pode usar qualquer letra, tipo, sei lá, y1, y2, yn, ok? Pode usar, sei lá, x, y, z, entende? Mas é só uma escolha, tá bom? É só uma escolha. Então, digamos que eu tenho aqui n incógnitas que eu estou chamando de x1 até xn. Então, essa equação, esse sistema linear com m equações nessas incógnitas seria algo assim, ó, A1, x1, A1, 2, x2, opa, aqui é mais A1n xn, mais A2n xn, B2, e AM1 x1, AM2 x2, mais até AMN xn. Então, esse primeiro índice é tipo o número da equação, tá bom? E o segundo é tipo relacionado à incógnita, né? Que ele está se referindo. Em geral, essa indexação que a gente usa aqui. Então, esses A e J aí são coeficientes, tá bom? E esses A e J. E o que é uma solução do sistema? A solução do sistema, né, se você está chamando aí um sistema com n incógnitas e as incógnitas são x1 até xn, a solução é uma lista de n números, digamos S1, S2, Sn, de tal que se você substitui o x1 igual a S1, x2 igual a S2 e xn igual a Sn, todas as m equações são satisfeitas. Todas elas, ou seja, se você botar S1 aqui, S2 aqui e Sn aqui, vai dar B1. Se você colocar, então, S1 aqui, S2 aqui, Sn aqui, vai dar quem? B2. E assim por diante, até o último cara aqui. Se você substitui esses números aqui de forma adequada, né? Vai dar o Bn. Tá joia? Por exemplo, digamos que eu tenho esse sistema aqui linear aqui. x1, 3x2 menos x3 igual a menos 10, 3x1 menos x2 mais x3 igual a 8. A gente vai ter que x1 igual a 1, x2 igual a menos 3 e x3 igual a 2 é uma solução desse sistema. Porque se eu coloco aqui, dá menos 10. Ó, 1 mais 3 vezes menos 3, menos 2. Ok? Então aqui ó, dá menos 9. Menos 9 com menos 2, menos 11, com 1 dá menos 10. Então, você substitui, então isso é satisfeito. Se você substituir aqui, vai ver que vai dar também 8. Mas esse sistema também tem outra solução, que é esse cara daqui. Ó, x1 igual a 0, x2 igual a menos 1, x3 igual a 7. É uma outra solução. Tá? Então, sistemas lineares podem ter mais de uma solução. Tá? Cada um desses aí que eu coloquei era uma solução desse sistema linear daqui. Tá bom? Perguntas até aí? Opa, vou voltar aqui. Não. Ok. Então, uma vez que a gente sabe o que é a solução, o conjunto, que a gente vai chamar de conjunto solução, vai ser o conjunto de todas as soluções possíveis. Então, o conjunto com todas as soluções possíveis a gente chama de conjunto solução. Tá bom? Então, só a definição. Agora, no início, a gente vai ter um pouco de definições. Tá bom? Basicamente isso. Depois a gente vai aprendendo, então, algumas contas. Né? E dois sistemas lineares, eles vão ser equivalentes, que a gente chamaria, quando eles têm o mesmo conjunto de solução. Ou seja, você tem um sistema linear aqui, vou botar assim, você tem lá um sistema, né, com A1, 1, x1, né, A1, 2, x2, etc. Sabe? Tem um sistema linear. Aí você tem um outro sistema linear aqui, entende? Outros números, por exemplo, B1, x1,
B12x2, outro sistema, entende? Então, eles serão equivalentes quando você pega a solução. Você pega uma solução desse cara daqui e você bota lá, vai resolver o sistema também. E se o cara que está aqui, solução do segundo sistema, também é a solução do primeiro. Ou seja, se você pega uma solução daqui, também resolve esse cara. Basicamente isso. Né? Ou seja, o conjunto solução, né? Ou seja, todas as soluções desse cara daqui também é a solução desse, e todas as soluções desse também são soluções desse daqui. Tá? Beleza? Então, isso aí que a gente vai ter, o que são conjuntos de solução equivalentes. Porque é o seguinte, por que a gente está falando sobre isso? Uma coisa importante é que para a gente resolver o sistema linear, a gente vai querer fazer o seguinte, eu tenho um sistema linear aqui, digamos A, eu vou querer fazer o seguinte, conseguir obter um sistema linear B que é fácil de resolver. Basicamente, essa é a estratégia. Já vou falando, essa é a estratégia. Eu pego esse cara e acho um sistema linear equivalente que seja fácil de resolver. Tá bom? Essa é a estratégia simples que a gente quer chegar. Tá? Então vamos lá. Então vamos entender aqui rapidamente um pouquinho sobre o sistema linear. Então, nota o seguinte. A gente tem aqui um sistema linear. Como é um sistema linear com duas incógnitas, o que acontece é que você pode olhar elas, você pode plotar, desenhar cada uma delas. Por exemplo, esse cara daqui é uma reta e o outro aqui também é uma reta. Né? Também é uma equação de reta. Eu vou colocar aqui no eixo x o x1 e aqui no eixo y o x2. Então, veja, está aqui, em vermelho é a primeira equação, é esse cara daqui. Em azul é essa segunda equação, essa segunda reta aqui. Elas vão se encontrar num ponto. Esse ponto aqui é a solução do sistema, porque a solução do sistema é um cara que resolve tanto esse quanto esse. Então, esse ponto aqui, que faz a interseção das duas retas, é a solução do sistema. E o conjunto de solução desse sistema é o ponto 3, 2, que só vai ter um ponto. Então, a solução é única. Então, esse aqui é um exemplo de solução única. Tá? Solução única. Ok? Então, a solução, o sistema com duas incógnitas, né, a gente viu. Então, é uma equação de duas retas, né, composta pela equação de duas retas. E nesse caso aqui, vai dar a interseção das duas, né, vai ser a solução. Agora, duas retas no plano, elas podem se interceptar em um ponto, que é o que a gente viu aí no exemplo anterior, mas elas podem também ser paralelas, no caso não se interceptam, ou pode ser duas retas congruentes, ou seja, são a mesma reta. Né? São as três coisas que podem acontecer quando eu tenho duas retas. Então veja o seguinte, um sistema linear com duas incógnitas, então, e duas equações, pode acontecer uma dessas três coisas, basicamente. Ter uma única solução, que vai dar esse caso daqui, ó. Pode ter nenhuma solução, ó, que é isso aqui, e pode ter infinitas soluções. Esse aqui é esse caso específico de duas incógnitas e duas equações, tá? Então, são as três possibilidades. Então, a gente viu esse aqui, uma única solução. Então, veja esse outro aqui. Ó. Eu tenho essas duas equações que representam exatamente também duas retas. Nesse caso aqui, a gente tem duas retas paralelas, porque o coeficiente angular da reta são iguais. Então,
são duas retas paralelas e elas não se interceptam. Então, nesse caso aqui, zero soluções, né? Sem solução. Então, esse sistema linear aqui, ó, não tem solução. Agora, esse sistema linear daqui tem quantas soluções? Infinitas. Infinitas. Tá? As duas retas, elas coincidem. Tá todo mundo sobre essa única reta. É a mesma reta. Basta você multiplicar aqui por -1, ó, você vai ver que dá a mesma equação que está em cima. É a mesma equação. Tá bom? Beleza. Então, nós acabamos de ver, basicamente, que, assim, através de alguns exemplos, que o sistema pode ter nenhuma solução, exatamente uma, ou pode ter infinitas soluções. Certo? Então, são as coisas que... Então, são perguntas, né, que a gente quer resolver aqui no curso. Né? Saber se tem solução, se é só uma, se é infinitas. Tá? É isso que uma das coisas que você quer resolver aqui. E é o principal, assim, compreender. Tá? Então, em termos de nomenclatura, a gente vai dizer que o sistema linear é consistente quando tem uma solução ou infinitas soluções. Ou seja, quando ele tem pelo menos uma solução, a gente vai chamar ele de consistente. Tá? No caso contrário, ou seja, quando não tem solução, a gente vai dizer que o sistema é inconsistente ou que é impossível. Tá? Basicamente isso que as duas nomenclaturas importantes que a gente vai ter aqui. Bom. Beleza. Então, dando prosseguimento, quando a gente for tratar do sistema linear, a gente vai usar uma representação matricial do sistema. Tá? Como que é isso? Bom, digamos que eu tenho esse sistema linear daqui. Tá? A gente pode criar uma matriz que tem todos os coeficientes de cada variável. Se eu guardar os coeficientes de cada variável numa matriz, eu posso, a partir da matriz, obter esse cara de volta. Pelo menos uma parte. Né? Pelo menos a parte aqui que tem as incógnitas. Então, basicamente é assim. Na iésima coluna vai aparecer os coeficientes da iésima variável. Então, por exemplo, imagina que aqui ó, é 0x1, entende? Porque não aparece, né, o x1, então é como se fosse 0x1. Então vai ficar assim, ó, 1, 0, menos 4. 1, 0, menos 4. Menos 2, 2, 5. Ó. Todo mundo que está acompanhando o x2. Está aqui, menos 2, 2, 5. E todo mundo que está acompanhando o x3. 1, menos 8, 9. Então isso aqui é o que a gente chama de matriz dos coeficientes. Então, ela tem o coeficiente só desse pedaço aqui. Ó. Tá bom? Então, esse aqui é chamado a matriz dos coeficientes. Ok? Perguntas? Tá bom. Então, a gente, continuando com o mesmo sistema linear, a gente também pode definir uma matriz que tem, além dos coeficientes das incógnitas, né, ou seja, além desse pedaço aqui, ó, que tem os coeficientes, a gente coloca também o lado direito, que é esse aqui. Então, além daquele pedacinho que a gente tinha antes, vou voltar aqui, ó, a gente bota o lado direito. Esse aqui, 0,8 menos 9. Eu botei aqui até de outra cor só para ajudar. Às vezes, assim, no caderno, a gente faz assim, ó. Apesar de eu não ter colocado aqui, mas às vezes a gente faz um tracejado para ajudar a separar na mente, tá bom? Que esse pedaço é o lado esquerdo e esse pedaço aqui é o pedaço que está ao lado direito, tá bom? Eu não vou estar normalmente fazendo isso, mas você pode ajudar a usar isso, tá certo? Fazer esse tracejado ou fazer uma linhazinha aqui para ajudar a separar na mente o lado direito e o lado esquerdo. Tá bom? Então, essa matriz que eu fiz isso, a gente vai chamar de matriz aumentada, né? Que tem os coeficientes do lado direito e do lado esquerdo.
Tá? Então, essa matriz é chamada matriz aumentada. E essa matriz vai ser... Essas duas matrizes, daqui a pouco a gente vai ver que a gente vai estar usando ela toda hora. A todo momento a gente vai estar trabalhando em cima desse tipo de matriz. Tá bom? É muito importante saber isso. Então, várias definições que a gente está vendo aqui, elas não estão à toa. A gente vai estar usando isso no curso. Tá bom? Então, qual é a estratégia, né, que eu já comentei antes? É substituir o sistema linear por um sistema linear equivalente, né? Ou seja, que tem o mesmo conjunto de solução, mas que seja mais fácil de resolver. Tá? E aí a gente tem algumas questões que aparecem, que é o seguinte: como é que eu obtenho um sistema linear equivalente ao sistema linear inicial? Né? Ou seja, eu tenho um sistema linear A aqui, como é que eu vou lá e obtenho um novo sistema linear B? Como é que eu faço isso? Né? Bom, isso não é difícil, a gente vai ver já já. Mas é relativamente simples. Tá bom? Então, a ideia é como é que eu faço isso. E como é que é um sistema linear mais fácil de resolver? Então, isso também a gente vai responder em breve. Tá? Então, eu quero conseguir resolver essas duas questões. E aí, com isso, né, eu sabendo identificar como é que é o sistema linear que é fácil de resolver e como é que é o sistema linear equivalente, eu vou saber, então, como proceder. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui. Eu faço alguma coisa, um procedimento aqui, né, até obter um sistema linear B que seja fácil. Tá? Essa é a ideia. Tá bom? Beleza. Então, vamos fazer... por enquanto, eu não vou responder como é que é a cara exatamente do sistema linear fácil de resolver, tá bom? Mas a gente vai... se não hoje, na próxima aula. A gente... no próximo vídeo que eu colocar, já vai ter, tá? Então, vamos lá. Então, digamos que eu tenho esse sistema linear, que a gente já viu ali atrás. Ele tem como matriz aumentada essa daqui, certo? Então, eu vou fazer um procedimento aqui, que a princípio vocês já viram na escola, né? Por exemplo, quando eu tenho lá a equação x1 mais x2 igual a 3, e vamos botar assim, e aí tem tipo 3x1 mais x2 igual a 1. Como é que você resolve? Bom, aí você tem que conseguir eliminar o x1, né? E aí uma técnica, às vezes, vou botar aqui, só para ninguém reclamar, vou botar aqui 5x2 também, para ninguém. Você vai chegar aqui e quer fazer com que o x1, eliminar o x1 de uma das equações, pelo menos. Então, como é que você faz? Você pega essa equação de cima e multiplica por 3, e aí fica tipo 3x1 mais x2, mais 3x2 igual a 9, e a outra continua. Mais 5x2 igual a 1. E aí o que você faz? Você soma. Quando você subtrai, desculpa. Subtrai uma da outra. Aí vai ficar tipo 8x2 igual a 10. Aí veja, aqui dá para resolver. Tá? Então essa é a ideia, tá bom? É fazer umas operações parecidas, semelhantes. Então, eu quero fazer isso com x1, por exemplo. Então, na primeira equação está lá o x1, na segunda não tem, na terceira tem lá o menos 4x1. Então, eu posso pegar a quarta equação, multiplicar por 4, que aí fica isso aqui. 4x1 menos 8x2 mais 4x3, né? Então, esse cara daqui vem para cá. E repito a terceira equação aqui e faço a soma das duas. Quando eu somar, vai dar, isso aqui vai embora. E aqui vai dar menos 3x2, 13x3 igual a menos 9. Então, veja, esse é o novo sistema linear que vai ser equivalente, né? Apesar de eu não ter falado ainda como, não ter demonstrado nada, mas é um novo sistema linear equivalente. Tá? Então, desse sistema, a gente chegou nesse. E nota que aqui do lado eu já botei a matriz de coeficientes. A matriz de coeficientes fica assim. A matriz aumentada, desculpa.
Tá certo? Nota que eu posso fazer a matriz de coeficientes também do próximo cara. Tá bom? De verdade, a gente daqui a pouco vai começar a trabalhar só aqui, entende? Por isso que a gente já está vendo aqui isso aqui. Bom? Agora, nessa segunda equação, vou voltar aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou eliminar esse cara daqui. Eu quero chegar e eliminar esse cara. Vou usar a segunda equação para fazer isso aqui. Tá bom? Então, eu quero eliminar o x2 na terceira. Eu vou multiplicar a segunda equação por 3 meios. Tá? E vou somar com a nova equação. Então, veja. Por que eu vou multiplicar por 3 meios? Porque está assim, ó, 2x2. Se eu multiplicar por 3 meios, vai dar o quê? Vai dar 3x2. E aqui embaixo está menos 3x2. Então vai sumir. Entende? Então eu vou multiplicar por 3 sobre 2. O 3 veio daqui. Ó. Tá certo? Daqui que veio o 3. E o 2 veio por causa desse cara daqui. Para poder sumir o 2 que está junto com o 2x2. Ali junto com o x2. Tá? Então, eu faço essa equação multiplicar por 3 sobre 2. Todo mundo. Então, vai ficar 3 sobre 2 vezes 8, 3 sobre 2 vezes 8. Isso vai dar, então, 3x2 menos 12x3 igual a 12. E aí eu vou somar com a terceira equação que eu já coloquei aqui. Quando eu somar, esses dois aqui vão embora e aqui vai dar x3. x3 igual a 3, né? 12 menos 9, 3. Então, o novo sistema linear equivalente é esse aqui. Opa. Tá? Bom, esse cara daqui, ele já está numa forma muito especial. Por quê? Ó? Nessa equação daqui, só tem o x3. Aí eu posso descobrir quem é o x3, porque aqui ó, só tem x2 e x3. E aí eu posso pegar esse x3 e substituir aqui em cima. E aqui eu tenho ó, x1, x2 e x3. Então você pode pegar o x2 e o x3 que você descobriu aqui e botar aqui em cima. Então esse processo de descobrir então a partir desse sistema daqui obter todos os outros valores é chamado substituição reversa. Ou de trás para frente também. Tá? Então, tá aqui. Ó. O x3 já é igual a 3, agora eu vou obter o x2, por exemplo, lá na segunda equação. Eu substituo aqui na segunda equação, fica 2x2 menos 8 vezes 3 igual a 8. Né? Então, fazendo as continhas, a gente obtém que x2 é igual a 16. Aí eu pego esse x2 igual a 16, substituo aqui, e a gente vai ficar com isso aqui, x1 menos 2 vezes 16, mais 3 igual a 0. E aí, resolvendo, obtém x1 igual a 29. Então, o que a gente obteve aqui? Que a solução é única, tá bom? Porque o sistema linear equivalente só tem uma solução, e é a solução lá daquele sistema lá do início. Esse sistema aqui do início, tá bom? Tem essa solução. x3 igual a 3, x2 igual a 16, x1 igual a 29. Tá? Bom, de fato é solução, porque se você substitui na equação, satisfaz as três. Você pode substituir lá. Eu não fiz aqui a conta toda, mas o processo é, você substituiu, fica lá 29 menos 2 vezes 16 mais 3. Fazendo a conta, você vai ver que dá zero. Fazendo a conta aqui na segunda equação, você vai chegar que dá 8. Fazendo a conta na terceira, você vai ver que vai dar menos 9. Tá? E uma coisa interessante, as operações que eu fiz na equação do sistema correspondem a operações nas linhas da matriz aumentada. Essa é a ideia do que a gente vai trabalhar em breve. Então, eu estou fazendo operações nas linhas. Ó, a matriz aqui, ó, como é que ficou o coeficiente. Eu só mexi nessa linha daqui. Ó. O que aconteceu foi que eu mexi nessa linha. Tá vendo? Aqui também é a mesma coisa. Eu só mexi na linha. Eu mexi na linha daqui, ó. Do cara que vinha daqui. Tá bom? Isso aí a gente vai voltar novamente e vai explicar como isso aparece. Bom? Beleza até aí?
Sim, você tem que. A gente tem que. É porque assim, o objetivo é conseguir manter um. Na área perguntou, né, se precisa substituir na equação original. A gente vai, vamos dizer assim, como diria, você tem que manter um sistema de equações, né? Então, tipo, alguma equação você vai estar substituindo por alguma nova, tá certo? Que ainda faz sentido dentro do sistema de equações. Tipo, você não destruiu o sistema de equações. Por exemplo, professor, posso pegar a equação e multiplicar por zero? Olha, você até poderia, mas aí nesse caso você vai obter um novo sistema que tem menos uma equação, porque você destruiu a equação anterior, porque ficou zero igual a zero, né? Na hora que você multiplica uma equação por zero, ela fica zero igual a zero. Você destruiu a equação inteira. É como se você perdeu informação, entende? Sabe? É tipo assim, eu vou escrever aqui, ó. Imagina o seguinte, você tem uma equação, por exemplo, x mais y igual a 3. Se você multiplica por zero, vai dar zero igual a zero. Tá certo? Então aqui tem uma implicação. Isso aqui implica isso. É verdade. Agora, isso aqui, você não pode mais voltar, ó. Você não pode do zero igual a zero voltar para cá. Entende? Então, tipo, a gente quer um processo, você tem que fazer um processo de substituir equações de tal forma que, vamos dizer assim, você pode, de uma equação, de um sistema de equações, na verdade, no nosso caso, você volta para o sistema de equações anterior. Basicamente é isso. Tá bom? O material, as aulas vão estar no SIGA, né? Perguntaram aqui se o material vai estar lá, mas as aulas estarão lá disponíveis. Tá bom? Então, o que está por trás de você fazer? Então, acho que não tem mais dúvida. O que a gente vai querer fazer aqui? Então, o que a gente vai fazer é uma coisa chamada operação elementar nas linhas das matrizes. Tá certo? A gente vai formalizar melhor as coisas, mas são essas operações que eu vou fazer para poder obter novos sistemas lineares que sejam equivalentes. Então, nós temos 3 tipos de operações. A substituição, essa daqui é a mais importante, essa aqui é a segunda mais importante e essa é a terceira mais importante. Tá? Então, está em ordem de importância. Quando a gente estiver trabalhando, esse aqui vai ser o mais usado. Tá? Basicamente isso. Então, o que consiste isso? Substituir uma linha, tá certo? Da matriz. Nota que eu estou falando de matriz, tá bom? Você tem uma matriz. Eu vou substituir a linha pela soma dela mesma com o múltiplo de outra linha. Tá? Então, quando eu faço essa operação daqui, na verdade, o que eu estou fazendo, voltando aqui atrás, eu vou estar fazendo esse tipo de coisa aqui, olha. Exatamente isso aqui, ó. Tá vendo essa linha daqui? Vou ajudar aqui. Eu estou substituindo ela por um múltiplo dessa. Como assim, professor? Essa aqui é a linha 3, essa aqui é a linha 1, né? Então, o que eu estou fazendo, eu vou substituir a linha 3 pelo quê? Pela linha 3 mais o múltiplo da linha 1. Que múltiplo é esse? Bom, eu fiz 4 vezes a equação. Então, eu fiz 4 vezes a linha 1. É isso que a gente está fazendo. De fato, olha. 4 vezes 1 dá 4. Quando eu somar com menos 4, dá 0. Está aqui. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Quando eu somar com 5, dá menos 3. 4 vezes 1, 4. Com 9, 13. 4 vezes 0, 0. Então, repete o menos 9. Tá bom? Então, é esse tipo de operação que a gente vai fazer. Porque é isso que a gente acabou fazendo aqui quando fez esse procedimento que está aqui. Tá? Depois a gente vai procurar formalizar isso. Tá? Mas, por hora, é isso que a gente vai fazer, então. Substituição. Trocar 2 linhas. E mudança de escala.
que é multiplicar todos os elementos de uma linha por uma constante não nula. Por que não nula, professor? Porque se você multiplicar a equação por zero, como a gente falou agora, você destrói a equação. Então, você não pode fazer isso. Certo? Então, uma constante não nula. E duas matrizes, então, a gente vai dizer que são equivalentes por linhas se você tem uma sequência de operações elementares que transformam uma matriz na outra. Ou seja, você pega uma matriz A e uma matriz B. Quando é que elas são equivalentes por linha? Bom, se eu vou fazendo operações, né? Pode ser mais de uma, entende? Então, eu vou fazendo operações e obtenho B. Então, a gente vai dizer que as matrizes são equivalentes por linhas. Tá? Pergunta? Tem? Ok. As operações elementares são reversíveis da seguinte forma. Lembra que eu falei que se você multiplica por zero, é um bom exemplo. Se você pega a equação, multiplica por zero, você obtém zero igual a zero e não dá para voltar, né? Porque você perdeu as informações. Então, é mais ou menos isso. No seguinte sentido, você tem a matriz A, você fez uma operação elementar 1 e obteve B, você pode fazer uma outra operação elementar que vai obter A de volta. Você faz uma operação 2 lá. Como que é isso? Bom, é simples, olha. Se você troca a linha, o que você tem que fazer para desfazer o negócio? Você tinha lá a matriz, aí você trocou lá duas linhas de lugar, né? Você pegou essa linha e essa e trocaram de lugar. O que você tem que fazer de novo? Trocar de novo as mesmas linhas. Aí volta para o mesmo lugar, né? Se eu substituir uma linha pelo múltiplo, né? Tipo linha I recebe a linha I mais alfa, linha J, basta você fazer a mesma operação, mas trocando o sinal. Por quê? Porque aí vai ficar assim, ó, linha I recebe. No final é como se fosse isso aqui, ó, linha I mais alfa, linha J, né? E menos o quê? Alfa, linha J. Olha, como eu fiz menos alfa, linha J e mais linha, então some e fica a própria linha I inicial lá. Tá bom? E a mudança de escala também dá para reverter. Se eu pego a linha I e boto alfa linha I, eu posso pegar a linha I e multiplicar então agora por 1 sobre alfa linha I. Vai desfazer também essa operação. Tá bom? Então, essas operações elementares, assim como eu posso fazer, eu posso desfazer. Tá bom? Isso é importante. A gente tem em mente que dá para desfazer. Muito bem. Bom, uma vez que a gente tem entendido o que são as operações elementares por linhas e etc., o teorema importante é o seguinte: se as matrizes aumentadas de dois sistemas lineares forem equivalentes por linha, então os dois sistemas lineares, né, associados, eles vão ter o mesmo conjunto de solução. Imagina, assim, ó, você tem um sistema linear aqui e tem uma matriz aumentada A. Ok? Aí, essa matriz aumentada A, você faz uma operação elementar 1, obtém uma matriz M1. Essa matriz M1 está associada a um novo sistema linear. Né? Ele descreve um sistema linear. Aí você faz uma operação 2. Esse cara também descreve um outro sistema linear. E esse aqui descreve um outro sistema linear. Tá joia? Então, o que esse teorema diz? Ele diz o seguinte: o sistema linear que você obtém, então, em M1, por exemplo, é equivalente ao sistema linear que o A está descrevendo. Ou seja, o A e o M1 são equivalentes, né, os sistemas lineares associados. E se são equivalentes, eles têm o mesmo conjunto de solução. Da mesma forma, M1 e M2 vão ter o mesmo conjunto de solução, né, os sistemas lineares associados. O sistema linear associado ao M2 e M3 também vão ter. E então, vamos dizer, né, a transitividade, digamos assim, todo mundo tem o mesmo conjunto de solução, porque todo mundo é equivalente. Então, todos esses sistemas lineares, o A,
o M1, o M2, o M3, todo mundo tem o mesmo conjunto de solução. Então está aqui. Você faz operações elementares na matriz aumentada de um sistema e obtém um novo sistema linear que seja fácil de resolver. Como a gente faz isso? Operações elementares. Ok? Então é isso que a gente vai fazer. Operações elementares por linhas. Para obter novos sistemas lineares que sejam equivalentes. Ou seja, que tenham os mesmos conjuntos de soluções. Tá bom? Entendido aí? Bom, o curso é de matemática, então a gente vai falar um pouquinho de por que isso funciona, né? Então vamos esboçar uma demonstração, tá certo? Porque é um curso de matemática, a gente vai ter um pouquinho de formalismo sempre que possível, tá bom? Então lembra o seguinte, ó, digamos que eu tenho um sistema linear, né? A1, A12, A1N, Xn, B1. Então, a matriz aumentada dele é essa aqui, né? Tá bom? Essa é a matriz aumentada. Estão associadas. Tá vendo? Então, a equivalência, né? Não é bem uma equivalência, mas é a mesma coisa, né? Por causa da definição. E aí, digamos que S1 até Sn é a solução do sistema. Isso quer dizer, então, que quando eu substituo o Si, né, o S1, S2, Sn, ele satisfaz as equações, como está aqui, tá bom? Então, o que eu quero fazer? Eu quero ver o seguinte. Vamos ver o seguinte. Vamos ver que se eu trocar a linha, ou seja, se eu pegar o Li e trocar de lugar com a linha J, tá certo? Ó, se eu pegar a linha I e trocar de lugar com a linha J, o novo sistema linear tem o mesmo conjunto de solução. Ou seja, digamos que S1 até Sn é a solução desse cara. Então, o novo conjunto de solução também é satisfeito por S1 até Sn. Tá claro? Tá bom? Beleza. Então, se eu troco duas linhas, o novo sistema linear vai ser assim. Ó. Se eu tinha lá a linha I, na linha I eu tenho essa equação e na linha J essa equação. A linha I e linha J. Quando eu troco de lugar, todo mundo continua no mesmo lugar. Quem muda de lugar? Só essas equações. Ou seja, esse cara que estava na J foi para cá, esse cara que estava na linha I veio para cá. As equações mudaram? Não mudaram. Correto? Não teve mudança nas equações. As equações são as mesmas, só mudou a ordem. Tá vendo? Se eu troco a linha de lugar, só muda a ordem. Mais nada. Ou seja, se o S1, S2, Sn satisfaz esse pessoal daqui todo, também satisfaz todo mundo que está aqui. E se satisfaz todo mundo que está aqui, também satisfaz esse pessoal que está aqui. Entende? Ó? A solução daqui satisfaz esse e a solução desse também satisfaz esse. Ok? Então, a gente verifica então que de fato trocar duas linhas não fez nada. De fato, as soluções são preservadas. Né? A solução de um sistema é a solução do outro. Ou seja, o conjunto de solução está preservado. Tá bom? Beleza. Agora, vamos falar sobre o mais elaborado, que é o mais importante. A linha I recebe linha I mais alfa linha J. Por que esse cara funciona? Bom, vou fazer o seguinte, só para simplificar um pouco, para escrever aqui, tá? Vamos supor que a linha... eu estou com a linha 1, tá bom? A ideia é igual, não vai mudar nada. Mas é só para simplificar um pouquinho. Então, digamos que eu tenho lá duas equações. Então, ó, dentro desse sistema todo aqui, ó, grandão, eu tenho duas equações aqui. Ó. A primeira e a JS. Então, agora o que eu vou fazer? Como é que vai ser a nova equação 1? Porque eu vou substituir a equação 1. Quando eu falo da linha 1 da matriz, eu quero mudar a equação 1. Tá bom?
sempre que eu estiver falando é porque aqui tem pouco espaço, né? Mas é mais ou menos assim. A matriz e o sistema linear eles representam, né? Estão meio correlacionados, tá bom? Mas se vocês tiverem dúvida, a gente vai esclarecendo. Né? Basicamente, por exemplo, a matriz desse cara daqui é o A1, A12, A1N, B1, e etc. E a linha mudou. AJ1, AJ2, AJN, BJ. E essa outra linha também mudou. Tá? É nisso que a gente vai estar. Então, quando eu falo linha 1 aqui, é linha da matriz, mas também pode ser pensado como equação 1. Equação 1. E linha J como equação J. Tá? Então, estou olhando aqui para essas duas equações. Ó. Então, o que acontece? Ó? A nova equação 1, que vai ser a nova linha no final, na hora que eu somar, vai dar isso aqui, que vai dar esse cara daqui. Ó. Essa é a nova linha da matriz, então, como é que fica? Ó? A nova linha 1 é A11, A11 mais alfa AJ1. Opa, aqui está errado, né? A ordem. É A1. Não, tá certo. AJ1. Tá certo? E assim por diante. Aí depois vai ter o A12, alfa AJ2, A1N, alfa AJN e o lado direito, lá a última coluna, B1 mais alfa BJ. Tá? As demais equações permanecem as mesmas, ou seja, quando eu falo equações aqui, as demais linhas também permanecem as mesmas. Então, nota o seguinte, ó, se o S1, S2, Sn satisfaz a equação do sistema original, então, quando eu substituo nesse lado esquerdo aqui da equação nova, vai ter isso aqui. Só que isso aqui, ó, o que acontece? Esse cara daqui dá quanto? Ele dá B1. E esse cara daqui, ó, ele é igual a BJ, porque ele satisfaz, né, o S1, S2, Sn satisfaz essa equação daqui. Ó. Ou seja, quando eu boto S1 daqui, aqui, tem que dar B1. E quando eu botar S1, S2, Sn aqui, tem que dar BJ. Tá aqui, BJ. Ou seja, no final isso tem que dar B1 mais alfa BJ. Ou seja, satisfaz a nova equação. Essa é a nova equação, né? Ou seja, se satisfaz a equação antiga, satisfaz a nova. E é isso que a gente tem, então. Tá bom? Tá aqui. Satisfaz a nova equação. Tá joia? Reciprocamente, nota o seguinte, eu peguei a original e mostrei que satisfaz a nova. Agora, se satisfaz a nova, será que satisfaz a original? Também vai acontecer, porque, veja, aqui eu coloquei errado, né? Não, aqui eu botei meio genérico, mas não, eu substituí aqui errado. Tem que botar aqui em cima. Nota o seguinte, a nova equação é isso aqui. Ó. Certo? Essa equação daqui, na verdade, é a nova. Tá? As outras são preservadas. Todo mundo aqui está a mesma. A única que mudou foi essa, que é essa daqui. Então, se ele satisfaz essa equação e satisfaz as outras, nota o seguinte. Essa equação daqui, quanto que dá? Ela é igual a BJ, porque ela não muda. Eu só mudei a primeira das equações. Então, a equação J, que é essa daqui, ela é igual a BJ. Aí o que acontece? Aqui vai dar alfa BJ. Então, alfa BJ, e aqui do lado de cá tem alfa BJ. Quando eu passar de lado, vai ficar menos alfa BJ. Então, ele vai embora. Ou seja, fica essa equação daqui. A1, S1 mais A12, S2. Isso aqui é o quê? É a primeira equação original. Tá? Então, isso aqui é só um esboço da demonstração, né? Não está totalmente formalizado a escrita, né? Mas é a ideia, né, de por que funciona. Tá bom? O outro caso é o que eu não fiz, vou botar aqui, o LI recebe alfa LI. É também semelhante, se você entende
esses dois casos que eu fiz, esse aqui também segue sem muitos problemas, tá bom? Alguém tem pergunta sobre essa parte? Tudo bem? Eu vou concluir já. Então, qual é o problema que a gente tem? É saber se o sistema é consistente, ou seja, se existe pelo menos uma solução, e se tem solução, se a solução é única. Né? Então, essas são as perguntas fundamentais que a gente já falou antes. Tá? Então, elas vão aparecer no curso de forma diferente e a gente vai discutir isso ao longo do curso. Elas vão aparecer, mas vai aparecer de forma diferente. Tá bom? Então, rapidamente, né, como último exemplo, digamos que eu tenho esse sistema daqui e eu quero saber se ele é consistente. Então, veja, a gente viu que a matriz aumentada é essa daqui e que a gente já fez uma conta lá atrás e viu que ela é equivalente a esse cara. Então, ele vai ter uma solução única, que era essa daqui, x1 igual a 29, x2 igual a 16, x3 igual a 3, e o sistema linear é consistente. Então, de fato, era consistente. Né? Ou seja, tem solução, nesse caso, inclusive, é único. Agora, imagina que eu tenho esse outro exemplo aqui e quero saber se é consistente. Então, o que eu faço? Olha, eu vou fazer um escalonamento aqui, que a gente chama. Né? Eu vou fazer operações elementares por linhas. Por enquanto, não precisa se preocupar porque eu segui essa ordem, tá bom? Mas isso vai ficar claro nas próximas aulas, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número 2 aqui, ó, essa linha toda daqui, e vou passá-la aqui para cá. Então, eu troco a linha 1 com a linha 2 de lugar. Tá aqui. 2 menos 3, 2, 1. E essa linha daqui veio aqui para baixo. 0, 1, menos 4, 8. Agora, eu repeti esse cara aqui embaixo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma operação de tal forma que esse cara aqui vire 0. Tá bom? É como se eu estivesse eliminando o x1 aqui da equação. Uma coisa que a gente já fez antes. Então, eu vou multiplicar a linha 1 por 5 sobre 2. Porque aí vai ficar 5. E aí, como o sinal é o mesmo, né, o sinal do 2 e o 5 é o mesmo, eu vou botar menos. Aí vai ficar menos 5 sobre 2. Então, fica assim, ó, menos 5 sobre 2 vezes 2, quanto dá? Menos 5. Quando eu somar com 5, dá 0. Tá bom? E aí eu faço a mesma conta aqui com menos 3 e o menos 8. Então, eu multiplico aqui por menos 5,5. E somo com menos 8. Aí vai dar menos meio. 2 e menos 3,5. Tá bom? Essa é a conta que eu fui fazendo. Tá claro? Então, eu pego 1, multiplico por menos 5 sobre 2. E somo com quem? Com 1. Vai ficar 1 menos 5 sobre 2. Que vai dar o quê? Vai dar 2 menos 5 sobre 2, que dá menos 3,5. Tá aqui, ó, menos 3,5. Tá bom? É só ir fazendo uma por uma. Né? Então, é assim que vai aparecendo esses númerozinhos. Agora, próxima etapa, eu vou agora fazer o seguinte. Eu vou fazer esse pedacinho aqui virar 0. Então, eu vou usar a linha 2, tá bom? E vou eliminar aqui embaixo. Então, eu vou fazer linha 3 recebe a linha 3 mais meio, linha 2. Então, o que vai dar? Vai ficar ó, meio, né? 1 vezes meio dá meio, o menos meio dá 0. Tá aqui. E faço a conta aqui, também dá 0, e aqui dá 5 meios. Olha que coisa. Qual é o sistema linear equivalente, então, que está associado a essa última matriz? Esse aqui, que é o quê? 2x1 menos 3x2 mais 2x3 igual a 1. x2 menos 4x3 igual a 8 e 0 igual a 5 meios. Por quê? Porque ali é como se fosse assim, 0x1 mais 0x2 mais 0x3 igual a 5 meios. Nossa, isso está muito esquisito, né? Isso é uma contradição. Por quê? 0 não é igual a 5 meios. No conjunto que a gente está trabalhando, né, dos números reais, não é verdade. Então, isso aqui é uma contradição. Ou seja, o que quer dizer isso quando chega numa equação contraditória dessa forma, quando eu fiz
obtive o sistema linear equivalente. O que aconteceu é que não tem x1, x2, x3 que satisfaz o sistema linear. O que quer dizer, então? O sistema é inconsistente, ele não tem solução. Portanto, o sistema linear original, que é equivalente a esse cara daqui, né? Ele também é inconsistente, não tem solução. Tá? Entendido? Perguntas? Tem que ficar zero? Na área pergunta se tem que ficar zero. Depende aonde, não dá. O que a gente quer fazer é obter um tipo de matriz específica, chamada matriz escalonada. A gente vai falar disso na próxima aula. Essa próxima aula eu vou gravar, porque a minha ideia era conseguir fazer isso hoje. Tipo, a aula de hoje era para ter sido dada na terça, e hoje eu ia fazer a parte de o que é a matriz escalonada, tá bom? Precisar fazer demonstração. Vai ter algumas demonstrações simples que você tem que fazer sim. Né? Tem umas coisas simples que você vai fazer sim. Né? A demonstração do que eu estava querendo fazer aqui na aula é uma coisa mais longa. Eu não vai precisar, mas a gente vai ter algumas demonstrações mais simples um pouco e sim, às vezes vão ser cobradas sim. O curso de matemática ele envolve demonstrações, não tem só cálculo, tá? É tipo uma preparação para você, vamos dizer, para o seu curso e como profissional. O matemático a base da matemática ele se fundamenta através de uma lógica, tá? Entende? E você tem que entender isso. Você tem que ter como matemático, você tem que compreender exatamente como é que é todo o embasamento das coisas, e não só como que faz a conta. Tá bom? É importante. Se você não, tipo assim, se você odeia demonstração, às vezes é uma coisa importante. Se você odeia demonstrações, etc., compreender como é que funciona a matemática, odeia o que é axioma, o que é teorema, etc. e tal, você está no caminho meio errado. Né? Pelo menos para ser um bacharel, assim, entende? Pelo menos para ser um bacharel não é o caminho. Se você já está entendendo, porque o curso de matemático não é virar computador, entende? Fazer conta, etc. Tá bom? A gente vai ter algumas demonstrações simples, tá? Porque o curso é um pouco mais básico. Você pode até achar, às vezes, a pessoa às vezes pode até pensar que são elaboradas, mas a gente vai ter demonstrações que são razoavelmente simples, que você vai ver, assim, pelo menos, é claro que como são as primeiras demonstrações, às vezes, que você está vendo, você pode achar assim, nossa, é bem difícil, mas ao longo do curso você vai ver que as demonstrações que a gente vai fazer aqui é razoavelmente simples para as outras, né? É tipo assim, é tipo uns degraus que você vai fazendo, só que você só vai ver isso lá na frente, você vai vendo que a dificuldade vai aumentando devagarzinho, tá? A dificuldade vai aumentando devagarzinho e é assim, tá bom? Tinha uma brincadeira que eu fiz uma vez com os alunos da engenharia, né? Que eles ficaram preocupados, por exemplo, quando a gente estava vendo escalonamentos e tudo mais. Aí, professor, mas eu vou ter que fazer escalonamento? Aí vai ter que fazer no curso. E tudo mais, né? Aí eu brinquei, eu falei assim, olha, o negócio é o seguinte, você sabe por quê? Vocês fazem por que a gente faz escalonamento? É porque é o seguinte, quando as empresas de engenharia precisam de gente para fazer escalonamento da matriz para resolver o sistema linear. Então, a gente precisa de muito engenheiro. Pensa bem, é muito engenheiro para resolver o sistema linear. Aí o pessoal ficou preocupado, né? Que, nossa, ficar resolvendo o sistema linear, essa coisa maluca, nossa, que coisa doida. Ora, mas é óbvio que não faz sentido, entendeu? Mas todo mundo ficou preocupado, depois eu falei, não, cara, olha, não tem nada disso, olha, isso é só brincadeira.
Na verdade, quem vai resolver o sistema linear é o computador. Só que você tem que entender como é que funciona, o que é um sistema linear, quando é que ele tem solução. Você tem que entender as nuances das coisas que estão por trás. Porque quando o computador for resolver, vai dar merda, vai dar errado. Entende? E no momento que der errado, você tem que saber por que deu errado, o que está acontecendo por trás. Certo? O computador é uma caixinha burra, entende? Que só faz aquilo que você disse para fazer. Entende? Existe alguém por trás que tem que dizer um pouco das coisas. Né? As pessoas falam assim, não, existe inteligência artificial, existe não sei o quê, não, estão super avançados. Mas não é tão assim, entende? É tudo bem matemático e bem limitado. Tá? Não é tão. Pessoas pensam que está super avançado e tudo mais. Não caiam nessa coisa. Existe avanço? Existem muitos avanços. Mas não é assim também não. Tá bom? Bom, bom, a aula de hoje a gente vai deixar gravado. Então, como eu falei, eu vou gravar, eu vou tentar gravar. Hoje eu não vou ter tempo, mas amanhã eu devo gravar e colocar Professor, até sábado, tá bom? Mais um vídeo. professor, Sim. tudo que você falou nessa aula de hoje tem no ensino médio, né? Não, depende do ensino médio. Tudo que você falou, eu me lembro de ter visto no livro do ensino médio. Escalonamento, multiplicar uma linha infinita. É assim, Isso no agora, meu ensino médio não tinha, mas sei lá, se você vai lá como é que é? Na escola dos padres, lá do centro do Rio, que só tem pessoal rico, eu esqueci o nome agora. São Bento? Isso, São Bento. Se você for lá no São Bento, o pessoal vê, entendeu? Já vê integral, já vê derivada, tá? Mas assim, não é comum, não. Pois é, ó, o João tá falando ali que no dele teve matriz e olha lá, entendeu? É. Ainda bem que sou pobre. Não, cara, não tem que ser assim, não, cara. A gente tem que mudar é, isso é uma condição que eu não quero dizer. O certo é a educação, né? Todo mundo tem a possibilidade da educação adequada, né? Ter a possibilidade. Tem que abrir a mente aí para, tá bom? Então é isso. A gente vai ter um. Eu vou botar aí os vídeos e alguma lista de exercícios, tá?